Amigos da Fórmula 1, tem uma coisa que começou a circular no paddock, não como manchete, não como declaração oficial, mas como aquele tipo de sensação que vai aparecendo aos poucos, em entrevistas, em análises, em comentários soltos de gente que vive dentro da Fórmula 1. A Mercedes está forte, isso todo mundo vê, mas a pergunta que começou a surgir é outra. Será que ela já mostrou tudo? Porque uma coisa é liderar o campeonato no limite, outra é parecer confortável, como se ainda existisse margem guardada. E quando você junta esse tipo de percepção com o momento da Fórmula 1 em 2026, o assunto começa a ficar muito mais interessante. Porque o comportamento da Mercedes nessas primeiras corridas chama a atenção por um motivo específico. Não é um domínio agressivo, aquele tipo de vantagem que desmonta a corrida. É um controle limpo, consistente, quase frio. A equipe lidera, administra, responde quando precisa, mas raramente parece estar sendo levada ao limite máximo absoluto. E isso, para quem está assistindo, pode parecer só eficiência. Mas para quem está competindo contra, isso levanta uma dúvida real. Será que esse é o máximo do carro? Ou só o necessário? E aí entra um ponto que muda completamente a leitura disso tudo. O regulamento de 2026 ainda não está totalmente estável. A própria FIA já começou a mexer em parâmetros, principalmente na gestão de energia. Equipes reclamaram, pilotos falaram abertamente sobre comportamento estranho dos carros e rapidamente começaram ajustes. Isso mostra que o sistema ainda está em fase de adaptação. E quando o regulamento ainda está sendo ajustado, quem está na frente tem todo o interesse do mundo em controlar como essa vantagem aparece. Porque na Fórmula 1, mostrar tudo cedo demais pode ser um problema. Se a diferença for grande demais, começa a pressão política. Outras equipes reclamam, a FIA intervém, surgem discussões técnicas, e de repente o que era vantagem vira alvo. Então existe uma lógica estratégica aqui. Você não precisa esconder desempenho de forma ilegal. Basta não expor tudo de uma vez. Basta operar dentro de um limite confortável, suficiente para vencer, mas não suficiente para chamar a atenção demais. E quando você observa algumas corridas com esse filtro, certos momentos começam a fazer mais sentido. Trechos em que a Mercedes poderia abrir mais, mas não abre. Situações em que responde rápido quando pressionada, mas depois volta para um ritmo controlado. Isso não prova nada, mas cria um padrão de gestão de desempenho. E isso é algo que equipes grandes fazem. Sempre fizeram. Não é novidade, mas também não é algo que se fala abertamente. Agora coloca isso em contraste com Ferrari e McLaren. Essas equipes estão claramente tentando encontrar desempenho. Estão desenvolvendo, trazendo atualizações, explorando limites. Existe um esforço visível de evolução. Já a Mercedes parece estar num ponto diferente, mais confortável, mais estável. E isso pode significar duas coisas. Ou eles chegaram mais perto do ideal desde o início, ou ainda não precisaram usar tudo o que têm. E aí entra um detalhe técnico que pouca gente comenta, mas que faz diferença. O desempenho de um carro não é só potência máxima. É como essa potência é entregue. É gerenciamento de energia, é eficiência, é consistência ao longo da volta. E nesses pontos, a Mercedes tem se destacado. O carro não só é rápido, ele é previsível. E isso permite controlar corrida. Permite escolher quando atacar, quando segurar, quando responder. E quando você tem esse nível de controle, você não precisa mostrar tudo o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, existe o outro lado. Pode ser simplesmente que a Mercedes acertou melhor o conceito, que encontrou um pacote mais equilibrado, que não precisa forçar porque já está na frente. E isso também é plausível, nem tudo precisa ser estratégia escondida. Às vezes é só competência. Só que na Fórmula 1, quando o cenário permite interpretação, as dúvidas aparecem. E essas dúvidas são alimentadas justamente pela falta de clareza absoluta. E aí chegamos no ponto mais importante. O que acontece quando as outras equipes encostarem? Porque até agora, a Mercedes não foi pressionada de verdade. Teve momentos de disputa, sim, mas nada que obrigasse a equipe a sair completamente da zona de controle. E é aí que a história pode mudar. Porque quando você é pressionado, você precisa responder. E quando você responde, você revela mais do seu carro. Miami entra exatamente nesse contexto. Um ponto onde várias equipes vão trazer atualizações grandes. Ferrari, principalmente, está preparando um pacote pesado. McLaren também. Ou seja, a diferença pode diminuir. E se isso acontecer, a Mercedes vai precisar reagir. Vai precisar sair desse modo de controle e mostrar mais desempenho. E aí a gente descobre se esse mais existe, ou se o que vimos até agora já era o limite. Porque essa é a pergunta que define tudo. Se a Mercedes ainda tiver margem,
O campeonato pode parecer mais equilibrado por um tempo, mas volta a pender para um lado quando essa margem aparece. Agora, se não tiver, se esse for realmente o máximo, então o campeonato abre, porque aí Ferrari e McLaren entram de verdade na disputa, e a narrativa muda completamente. E tem um fator psicológico nisso tudo também. Quando uma equipe acredita que o rival ainda não mostrou tudo, ela trabalha diferente. Existe mais cautela, mais incerteza. Você não sabe exatamente qual é o alvo. E isso pode afetar decisões de desenvolvimento, de estratégia, até de abordagem de corrida, porque você não está competindo só com o que vê, mas com o que acha que ainda pode aparecer. Então o cenário que a gente tem hoje é uma Mercedes forte controlando corridas, mas com uma dúvida pairando no ar. Uma dúvida que não é confirmada, mas também não é descartada. E na Fórmula 1, esse tipo de dúvida é poderoso, porque mantém o campeonato vivo, mantém o interesse, mantém a tensão. E no fim, tudo se resume ao momento. O momento em que a verdade aparece. E esse momento pode estar chegando. Porque com atualizações entrando, com diferenças diminuindo, com pressão aumentando, chega uma hora em que não dá mais para segurar. E quando isso acontecer, a gente vai entender de verdade o que essa Mercedes é capaz de fazer. Agora me diz, você acha que a Mercedes já mostrou tudo o que tem? Ou ainda está guardando alguma coisa? E tem um detalhe que pouca gente está colocando na conta. Mesmo que a Mercedes não esteja escondendo desempenho de forma intencional, o simples fato de ela conseguir controlar o ritmo já cria essa percepção. Porque quando um carro é naturalmente equilibrado, o piloto não precisa forçar o tempo todo. Ele administra, escolhe onde acelerar mais, onde conservar, e isso passa a impressão de que existe algo guardado. Ou seja, às vezes não é estratégia, é característica do carro. E isso confunde ainda mais quem está olhando de fora. Além disso, tem o fator desenvolvimento. A Mercedes pode não estar escondendo desempenho hoje, mas pode estar guardando atualizações. E isso é tão importante quanto, porque enquanto outras equipes já estão trazendo pacotes pesados agora, a Mercedes pode estar preparando algo mais forte para responder no momento certo. E isso muda completamente o timing da temporada. Não é só quem é mais rápido agora, é quem vai ser mais rápido quando realmente importar. Por isso, o ponto principal não é provar se a Mercedes está escondendo algo ou não. É entender que a vantagem atual pode não ser fixa. Ela pode crescer ou diminuir. E tudo depende de como as próximas corridas vão se desenrolar. Porque quando Ferrari ia encostar de verdade, a Mercedes vai ter que reagir. E aí sim, a gente vai ver o limite real. E tem mais um ponto que entra nisso tudo: o comportamento da própria equipe nas entrevistas. Quando a Mercedes fala, existe sempre um tom de controle, de quem sabe exatamente onde está. Não é aquela postura defensiva de quem está sendo pressionado. É mais uma leitura calma da situação, como se o cenário ainda estivesse sob domínio. E isso dentro da Fórmula 1 muitas vezes diz mais do que o tempo de volta. Porque equipes que realmente estão no limite tendem a demonstrar mais urgência, mais reação. E a Mercedes, até agora, não mostrou isso. Agora, ao mesmo tempo, existe o risco dessa leitura estar inflada pelo momento inicial da temporada, porque começo de campeonato sempre traz distorções. Algumas equipes começam mais fortes, outras demoram a encaixar o pacote, e isso pode dar uma impressão de vantagem maior do que realmente é. E é exatamente por isso que as próximas corridas são tão importantes, porque é ali que o cenário se estabiliza. É ali que a gente deixa de ver tendência e começa a ver realidade.